Vamos lá, galera, fechar o último tempo aí, ó. Vamos que vamos. Ih, eu esqueci de botar o meu nome no primeiro tempo. Esqueceu, né? Qual é o teu nome? Eu sei que você tá sempre presente. Rodrigo. Não, Rodrigão, tranquilo. Eu sei que você tá sempre presente. Você tá sempre presente mesmo. Fica tranquilo. Tranquilo. Eu sei quem participa e quem não participa, né, velho? Fica tranquilão. Deixa eu só ampliar aqui pra gente acabar esse slide logo aí pra gente passar pra outro. Então, ficamos de falar dos dois aqui finais para passarmos para outra matéria aí. Vamos finalizar logo isso aqui, galera. Então, ó, comparativas e consecutivas, tranquilo? Então, sempre cai em prova essas relações, é importante demais que estudemos elas, tá? Então, aqui, ó, as comparativas introduzem uma oração que expressa a ideia de comparação, o nome já diz, né? Com referência à oração principal. São elas as principais conjunções subordinativas comparativas: o como, o assim como, tal qual, o como ser, né? O tão como, tanto como, né? Tanto quanto, né? Do que, e assim por diante. Tal qual, certo? Ó, beleza? Meu pensamento é um rio subterrâneo. Isso é uma metáfora, não é metáfora? Né? Eu vou transformar essa metáfora numa comparação ou símile, né? Colocando aí o elemento comparativo, né? A metáfora nada mais é do que a comparação implícita entre dois elementos, havendo sempre entre eles uma relação de sentido. Está instável na internet. Beleza? Então aqui, ó, é importante porque até para nós matarmos algumas figuras de linguagem. A metáfora nada mais é, né? É uma figura de palavra, né? Isso, metáfora, metonímia, são figuras de palavra, né? E a metáfora consiste em compararmos dois vocábulos, duas palavras, havendo sempre entre eles uma relação de sentido. Como é que eu vou achar, então, a metáfora? Né? A metáfora é uma comparação implícita. Caso eu queira colocar, né? Eu coloco, né, o elemento comparativo. Então, né, frase do nosso grande Fernando Pessoa, né? Meu pensamento é um rio subterrâneo. Ele comparou o seu pensamento com o rio subterrâneo, né? Uma vez que a ideia de comparação por ele feita não foi à toa, né? Ele quis comparar alegando que o pensamento é tão profundo, é tão inatingível como um rio subterrâneo, certo? Então, quando ele fala aqui, né, a minha alma, né, isso é uma terra de barro que leva a lugar algum, né? Então, a minha alma é tal qual, é como uma estrada de barro que leva a lugar algum. Ele quis comparar, né, mostrar que a sua alma está perdida, né, angustiada, né, está sem caminho, né? Não vai levá-lo a lugar algum. Então, ele quer, né, a comparação feita pelo autor, né, seja de um texto literário, né, um texto subjetivo ou objetivo, nunca é feita à toa. Quando eu falo que minha sogra é uma víbora, né, quando eu comparo as duas, né, os dois elementos, não é à toa a comparação feita por mim, né? Ele é tão peçonhenta, né, tão, né, assim como uma cobra, uma víbora. Tranquilo? Então aqui, ó, né, o jogo de hoje será mais difícil que o de ontem. Eu comparei, né, os dois jogos, o de hoje com o de ontem, né? Isso, ó, ele é uma oração, né, subordinada adverbial comparativa. Olha só, já estamos aqui na metade da aula. Metade não, estou exagerando, mas só tem 18 pessoas de sala de aula. Isso aqui está sendo visto por vocês, hein? O que salvou muita gente aí, né, cara? E o segundo normalmente é mais assíduo, né? Foi a presença, porque assim, as notas foram muito ruins. E no próximo mês aqui, né? Porque vão ser as presenças de setembro e outubro, né? Não vai salvar todo mundo, não, hein? Que muitos não estão entrando aqui, está sendo computado, hein? Ó, 18 pessoas, tinham 30, tinham 29, né? Ao fim do primeiro tempo. Tranquilão? Então aqui, vamos lá, fechar isso aqui logo. Então a comparativa, né? Só, ele é preguiçoso tal como o irmão. Então vou sempre, né, comparar dois elementos. Tranquilo? Ó? Show de bola? Então, consecutivas, ó, introduz uma oração que expressa, né, a consequência da principal. São elas as principais conjunções subordinativas adverbiais, né, consecutivas. Perfeito? De sorte que, de modo que, sem que, certo? Aí o que, né? A principal conjunção é o que? A principal conjunção consecutiva é o que, né? Que vai vir sempre antecedida, né, das expressões tal, tão, tamanho e tanto. Tranquilo? Ó? Sempre, ó. Estudou tanto, mas tanto durante a noite que dormiu na hora do exame, certo? Ó? Então, a consequência, né, ela é trazida, apontada para nós na oração pelo que? Show? Lembrando que a causa e a consequência elas vão sempre andar juntas. É até uma forma de vocês montarem, né, a redação de vocês, com a causa e a consequência. A causa do problema e as consequências dele, e na conclusão a propor, né, a solução para aquele problema. Show de bola? Então estudou tanto, né, que passou, né,
sei lá, em 10 vestibulares, né? Isso pode escolher para onde for, certo? Ó, a dor era tanta que a moça desmaiou, né? Então, qual foi a causa, o motivo, a razão que a levou a desmaiar? A dor, né? Consequentemente, ela desmaiou. Então, sempre, né? A principal conjunção consecutiva, as que mais eu vejo aparecer em provas, né? É o que? Tranquilo? A principal conjunção é o que? Vai vir o quê? Vai vir sempre na oração principal, né? Vai vir sempre, né, as expressões tanto, tamanho, tal, e assim por diante. Tanto, né? Era tal a sua fome, mas tal a sua fome, né? Que roubou para saciar-se. Tranquilo? Então, sempre, né, a causa e a consequência. Lembrando mais uma vez que a causa e a consequência, né? Elas vão sempre andar juntas. Ó, 18 alunos só em sala de aula. Ninguém tá vendo que tá tendo aula, não, cara? Show. Professor? Oi, amor, tô aqui. Deixa eu compartilhar outra tela aqui. Tirar uma foto aqui. Eu vejo isso aqui depois. Vou tirar uma foto de quem tá entrando e quem não tá entrando. Agora eu falei no grupo lá, entraram. Depois de um tempão. Vou compartilhar aqui outra tela para você, pra gente falar de outro assunto. O Pedro falou que confundiu horário. Porra, tá. Deixa eu compartilhar aqui. Show de bola, Pedrão. Tranquilo. Foi o Pedro não, foi o Pablo. Não, esse aqui é outra turma, desculpa. Foi o Pedro mesmo. Aqui é outro grupo que eu tenho de outro colega. Deixa eu compartilhar aqui, galera, rapidinho. Tô aqui, tá? Não fui embora, não. Só compartilhar aqui o nosso slide. Fiquem tranquilos, ainda tô aqui. Então, olha só, não dei mole, tá? Não vacile. Vou até criar uma brincadeira com a nossa próxima aula, tipo um negócio legal, para nós matarmos aí as questões relacionadas ao valor semântico das conjunções, tranquilo? Então, nós fazemos uma brincadeira. Vou ver se eu proponho para a próxima semana. 25, ó, só tinham 18. Botei lá, já tem 25. Vocês estão muito cara de pau, cara. Só acho que eu gosto de vocês, vocês são muito cara de pau. Vamos que vamos. Aí o cara tá cagando, aí entrou depois, eu não assiste parte da aula, aí cai no negócio lá, aquela nota horrível. Teve um, cara, o cara tirou 10. Sei lá, 10 no simulado. Entendeu? 82. Alguns tiraram 82, tiraram 1, 2, 3. Eu não entendi, cara, como é que é possível o cara tirar isso aqui. O cara errou quase tudo no simulado. Ou então no canal que eu dei. Eu me pergunto se foi isso, no canal que eu dei, ou se vocês realmente estão cagando o pau para as aulas, cara. Vamos lá. Tô chato hoje, né? Perdão. Então, a regência verbal, não é isso? Ó. A regência verbal vai tratar, né, da regência dos principais verbos. A principal regência dos verbos. Perdão, as principais regências dos principais verbos. Tranquilo? Lembrando que o verbo, né, é o termo regente, que vai reger, não é isso? Ó. E, né, o complemento é o termo regido. Então, é importante que, né, vocês saibam que saibamos as regências dos principais verbos. Por exemplo, chegar e ir, né? É importante que nós saibamos bem a regência para depois, né, vocês verem no próximo ano, né, o acento grave que marca a crase. Tranquilo? É importante demais, né? Saber que o chegar e o ir, né, eles vão reger a preposição a. É importante demais que saibamos isso, né? Porque num contexto mais informal, o comum é usarmos o em. Eu cheguei no colégio, assim que chegar em casa, show? Então, assim, mas né, é equivocado, né? É a forma errada de falar, de reger o verbo chegar e o ir. Show? No contexto formal é válido, beleza? Agora, no contexto formal, o correto é chegar a algum lugar, é ir a algum lugar. E aqui é importante, sim, a regência para quê? Para eu saber se vai ocorrer o acento grave, né? Se vai ocorrer a crase, que é a fusão de dois A's idênticos, né? E aí, né, colocar o acento grave para a esquerda, que marca, né, a ocorrência da crase. Por exemplo, cheguei a Belo Horizonte, né?
Aqui eu tenho aquele recurso de voltar, né? Cheguei a Belo Horizonte, voltei de Belo Horizonte. Repare que o topônimo, né? O nome do lugar, né? Belo Horizonte não admite o artigo. Então aqui, ó, não ocorreu a crase, né? Porque aquele A ali é somente a preposição que foi regida pelo chegar. Show de bola? Então faltou o quê, pessoal? Para ocorrer a crase ali, faltou o quê? Faltou o artigo, né? Uma vez que o topônimo, o nome de lugar Belo Horizonte, né, não admite, né, o artigo. Então ali só tem a preposição a. Quem chega a chegar a algum lugar, quem vai a algum lugar. Show? Eu cheguei a Belo Horizonte, voltei de Belo Horizonte. Ó. Cheguei a, voltei de. Se eu voar e volto de, crase não vai haver. Se eu voar e volto da, crase haverá. Mas por quê, pessoa? Né? Porque quando eu volto, né, e dá de, o de é só o quê? O de é só preposição. Né? Quer dizer o quê? Que aquele a que apareceu ali, ó, ele é só preposição. Agora, se eu voar e volto da, o que é o da, né, meus amores? Ó, é a contração, preposição de mais o artigo a. Então, se eu voar e volto da, eu confirmo, né, que ali também, né, houve a contração do a preposição com a artigo. Pegaram o bizu? Tem mais dois recursos para nós nunca errarmos a ocorrência da crase diante de, né, topônimo, né, nome geográfico. Quais são, pessoa? Né, eu vou tentar usar, né, o recurso da informalidade, que é trocar pelo em. Se ao trocar e der somente o em é só o quê, meus amores? O em é só preposição, beleza? Ó, se eu trocar e conseguir o na, né, o na é o quê? Preposição e artigo. Quando eu troco e consigo o na, eu confirmo que ali também, diante daquele topônimo, ocorre a crase. Então aqui, ó, cheguei em Belo Horizonte. Repara aqui, ó, que ao usar, né, o recurso, né, da troca informal pelo em, só aparece a preposição, ó, cheguei em Belo Horizonte. Quer dizer o quê? Que eu confirmo que realmente não ocorre a crase. Mas por quê, professor? Porque faltou o artigo. O em que apareceu é só a preposição. E aquele a que apareceu ali, ó, também é só a preposição. Perfeito? Então, ó, vou usar o para a, né? Eu vou para Belo Horizonte, ó. Show? Quem vai para Belo Horizonte. Repare que o para é só a preposição. Faltou o quê, amor? Faltou o artigo. Então, são 3 recursos que vocês podem usar para nunca mais errarem, né, a ocorrência da crase diante de topônimos, nomes de lugar, nome geográfico, perfeito? Ó, no próximo fim de semana, né, já que terá um feriadão, vamos todos a Copacabana. Repare que não vai ter, ó. Quem vai a Copacabana volta de Copacabana. Eu vou em Copacabana, eu vou para Copacabana. Né? Ao trocar pelos 3 recursos, só aparece para mim a preposição, ó, para Copacabana, vou em Copacabana, voar, volto de Copacabana. Show? Então, são 3 recursos para nós confirmarmos que ali realmente não ocorreu a crase diante do Copacabana, uma vez que o topônimo, né, Copacabana não admite o artigo. Agora, se eu falar, né, que nas férias de fim do ano, né, eu, minha esposa e minha filha vamos à Bahia, aí tem, né, meus amores, ó, quem vai à Bahia volta da Bahia, certo? Vamos na Bahia, vamos para a Bahia. Tá vendo aqui, ó, ao trocar pelos 3 recursos, né, né, os recursos vão trazer para nós, né, a preposição e artigo. Eu vou para a, eu vou na, em mais a, certo? Eu vou à Bahia, volto da Bahia, de mais o a. Tranquilo? Então são 3 recursos para, pelo amor de Deus, para nunca errarmos, né, a ocorrência da crase diante do topônimo. Que negócio é esse? Que negócio é esse topônimo, né? Topônimo é nome geográfico, nome de lugar. Tranquilão? Alguns admitem artigo e outros não. Então, vou à França, volto da França. Vou para a França, vou na França. Mas se eu troco por Paris, já não tem. Vou em Paris, vou para Paris, eu volto de Paris. Beleza? Não tem como errar essa bagaça. Se errar, né, ficarei muito bolado com vocês. Show? Então, ó, vou ao dentista, nem só. Beleza? Ó, aqui não tem como ocorrer a crase, porque dentista é masculino. Vou ao dentista, tá? Não vou no dentista. O correto é sempre trocar pelo a. Vou a, chego a, não em. Show? Morar e residir, ó, tranquilo, né? São verbos intransitivos, né? Assim também como chegar e o ir. O chegar e o ir também são verbos intransitivos. Repare que eles vão sempre indicar lugar para nós, perfeito? Ó, serão verbos intransitivos, né? Professor, Fala, neguinha. aqui eu poderia dizer vou no dentista? Então, né, é um recurso que nós usamos num contexto informal, mas num contexto mais formal, né, eu só posso usar, Carol, o chegar a. Vou ao dentista, cheguei ao dentista, perfeito? Ó. Vou ao show, vou ao shopping mais tarde. É claro que é muito comum usarmos, né, no contexto, porque quando eu falo contexto, né, informal, né, coloquial, é um contexto relaxado. Eu mesmo aqui, Fabiano, né, quando minha mãe me liga, né, minha esposa me liga, né, ó, Samara, assim chegar em casa, né, eu falo melhor contigo. Mãe, assim chegar em casa eu te ligo. Mas quando, né, Carol, me liga um coordenador de um curso, né, eu até vou adequar, eu adequo a minha linguagem formal a um cara, né, que está voltado ao meu âmbito profissional, né? Olha só, fulano, né? Assim que chegar a casa, mando-te um e-mail, certo? Ó, então, assim, eu vou relacionar, né, a formalidade ao local em que exige a minha formalidade, né? Ou a pessoa com quem eu falo.
Pegou, Carol? Mas o correto realmente é chegar a. O chegar em é incorreto. Show? Mas assim, é muito comum nós utilizarmos em contexto informal, né? Show? No contexto mais coloquial. A pessoa com que eu falo, né? É uma pessoa mais próxima minha. Eu vou o quê? Usar um contexto mais informal. Pegou, neguinha? Mas é errado. O certo, Carol, eu vou ao dentista. Cheguei agora ao shopping. Foi, neguinha? Pegou, preto? Peguei, professor. Obrigado. Por nada. Então, repare, Carol, que eu não falo com vocês aqui, né? Eu tento, né? Mesmo a fala sendo muito espontânea, eu tento o quê? Usar o português formal, né? Porque vocês aprendem muitas vezes, né? Através do exemplo. É muito melhor, né? Vocês aprenderem com exemplo, né? Do que eu chegar aqui e ficar corrigindo vocês, certo? Sua importância, principalmente, quando o moleque está começando a estudar no português. O cara está no 6º ano, o cara chega, né, cara, trazendo, né, a linguagem típica do lugar de onde ele veio, né, e o corretor começa a corrigi-lo, né, o professor começa a corrigi-lo. Não. O bom é que você, né, através da fala, né, o aluno veja aquilo ali como exemplo e comece a falar corretamente. Tranquilo? Então aqui, ó, morar e residir são intransitivos, né? E normalmente vão reger o quê, né? A preposição que nós regemos de maneira comum, né? Moro em São Paulo, né? Tem gente que fala moro a São Paulo, não, resido em Santa Cruz. Tem cara que assim, né, tem pessoas que querem ser formal, né? E acabam errando, né? Só resido à rua, não, resido na rua. Advogado, né, o cara quer falar bonitão, né, mas não domina a língua com firmeza, erra muito isso. Ele reside à rua, ele reside não, eu resido em, perfeito? O mais comum é vermos o erro com residir. Quem reside, reside em algum lugar. Morar e residir são sinônimos. Morar e residir são sinônimos. Então, eu moro em, né, Madureira, resido em Bangu, certo? Então, é residir em, é morar em. Mas muitas pessoas, né, querendo ser formais demais, desculpa, né, uso resíduo a Bangu. Pô, nada a ver, resido em Bangu. Eu moro em Bangu, resido em Madureira. Resido à rua, né, Castro Alves. Não, você reside em. Tranquilo? Ó? Show? Então, residir em, morar em, que é o mais comum e mais correto que nós já usamos normalmente, tá? Namorar, né? O namorar não tem a preposição com, meus amores, ó. Então, é incorreto falar namoro com ele. Namorei com ele, né? Por 10 anos. É errado. Quer namorar comigo? Também é errado. Show? Quero namorar contigo, também é errado, não tem a preposição com. Namorar é transitivo direto, não rege preposição. Então, Joana namora Antônio, né? João namora Maria. Né? Eu te namorei, né, por 10 anos, não é isso? Você quer me namorar? Então, é me, né? Eu vou usar o quê? O pronome oblíquo átono e não, né, pronomes que vão reger a preposição. Não tem com. Perfeito? Então, está errado. Quer namorar comigo? Está errado. Certo? Quero namorar contigo, também está errado. Quero te namorar. Certo? Ó, namorei João, né, durante muitos anos. Certo? Namorei Maria durante muitos anos. Tranquilo? Namorar não rege a preposição com, né, regida por nós, né, no contexto informal. É muito comum ouvir as pessoas falarem, né, namorei com, mas é errado. Tranquilo, meus amores? Foi? Verbos obedecer e desobedecer. Eles são transitivos indiretos e regem o que, né? O nosso objeto direto, né, com a preposição a, mas é muito comum no contexto formal nós vemos obedecer sem a preposição a. Canso de ouvir, né? Caraca, cara, aquele aluno não obedece o professor, né? Aquele garoto não obedece os pais, né? Isso só que tanto obedecer quanto desobedecer regem a preposição a. Então, as crianças obedecem aos pais, né? O aluno obedeceu ao professor, beleza? Então, tanto um quanto o outro, né? Ambos vão reger a preposição a, vão ser transitivos indiretos, perfeito? Professor, por que isso aqui é importante? Por que é importante saber isso aqui? Para saber crase. Porque é importante, né? Se eu sei que obedecer, ele rege a preposição a, se a palavra depois, né, for feminina, né, já sei o quê? Que ocorre a crase. Então, as crianças obedecem às mães. Se ali, ao invés dos pais, fossem as mães, opa, ocorreria a crase. Não ocorreria a crase, meus amores? Correria, né? Porque ali, ó, haveria a contração do a preposição, né? Que obedecer regeu com a artigo do que? Da palavra mãe. Então, as crianças obedecem às mães. Tá vendo aqui, ó? É um dos recursos, né, que nós podemos usar, é trocar o quê? Pelo masculino equivalente, ó. Se ao trocar pelo masculino equivalente eu tiver o ao ou aos, a crase é o quê? Confirmada. Então, as crianças obedecem às mães, as crianças obedecem aos pais. Show? Essa troca, ela só é possível que, né, caso, né, vocês saibam, né, a regência correta do obedecer. É importante que nós saibamos o quê? Que eles vão reger a posição A. Porque se nós, né,
Se vocês regerem errado, né, vocês também não vão saber se ali vai ocorrer a crase ou não. Então, se você fala, obedeceu o professor, você não vai saber que, né, que obedecer rege para a posição A. Por isso que é importante darmos muito regência verbal, para que fiquemos, né, prontos Professor, para entender a crase. Fala, neguinha. por que que mãe já vem com aí? Tipo, quando você Então, bota... por Por que quê? que mãe vem com A? Então, Já vem com A. E quando você escreve, fica com a crase. Então, por quê, Carol? Porque mãe é feminino, né? Então, toda vez que for palavra feminina, né, ela traz o que com ela? Ela traz o artigo, entendeu, Pretinha? Então, sempre que for feminino, né, a palavra traz o artigo com ela. Assim como quando é masculino, ela traz o quê? O artigo o, entendeu? Então, obedece às mães. Repare que ali, ó, a preposição a, né, regida pelo obedecer, ela vai se contrair com o artigo as, obedece às mães, porque mãe é o quê? Mais feminina e trouxe, né, o artigo com ela, feminino. Pegou, neguinha? Conseguiu Então pegar? quando o artigo for masculino, Não fica tem normal. Tipo, não tem como correr a crase. Porque a crase, né? A crase é o quê? A crase é a fusão, né? É a contração de dois as idênticos. Mas que as são esses? O a preposição mais o a artigo, entendeu? Por exemplo, fala assim, ó, entreguei o documento à secretária. Tá vendo aqui, ó? Quem entrega alguma coisa a alguém. A preposição, né, regida pelo verbo, ó, vai se contrair com a de a secretária. Entendeu, neguinha? Aí, ó, Carol, naquela correria, né, fazendo a questão de crase, né, eu para saber, para confirmar se ocorreu a crase ou não, eu posso trocar, até para a questão de redação mesmo, né, eu posso trocar pelo masculino equivalente. Então, entreguei, né, o documento à secretária, troquemos, neguinho, ó, pelo masculino, ó, entreguei o documento à secretária, entreguei o quê? O documento ao secretário. Se eu trocar, conseguir o ao, né, o que é o ao? Preposição a mais o artigo, né? Que combinou-se, né? Não pode se contrair. Por quê? Porque eles são diferentes. Show? A contração ocorre com o quê? Por quê? Porque os as, né, são iguais. O a preposição e o a artigo. Perfeito? Por isso a contração. Pegou, neguinho, ou não? O recurso, né? O quê? Nós trocarmos, né? Pelo masculino equivalente. Ó, o aluno desobedeceu a professora. Vai ter, não vai ter? Porque professora é o quê? Feminino. Mas, ó, bateu dúvida aqui, então. Bateu dúvida aqui, professor. Só trocar, ó. Desobedeceu ao professor. Pegou, neguinha? Sim, professor. Vamos lá, Se então. fosse mulher também, seria Não, a crase, né? também, perfeito. A mulher. Perfeito. Entreguei o documento à mulher, não é isso? Entreguei o documento ao homem. Perfeito, é isso aí. Porque a mulher trouxe o artigo com ela. Mas é importante que nós saibamos o que antes, né? Se os verbos, né? Se aquele verbo vai reger ou não a preposição. Foi, Pretinha? Sim, professor. Vamos lá, então. Ó. Simpatizar e antipatizar, né? São os dois verbos, né? Normalmente, né? Já fazemos isso aqui. Eles exigem a preposição com e normalmente nós já usamos preposição com. Qual é o bizu aqui? O bizu é que muitas vezes, desculpa, no contexto informal, nós os empregamos com, né, o pronome, né? Nós os empregamos com pronominais, mas não posso empregá-los com pronome, nem isso, ó. Então, qual o certo? Ó, simpatizo com Lúcio. Eu não simpatizo com o professor de história. Mas qual é o comum, né? Infelizmente, né? É nós regermos com preposição com pronome. Eu não me simpatizo com Lúcio, né? Eu antipatizo-me com o professor de história. Não tenho me. São verbos que não vão ser acompanhados de pronomes, não. Então, qual é o certo? Simpatizo com, antipatizo com, e não tenho me. Então, falar simpatizo-me com você ou antipatizo-me com você está errado, tá? São dois verbos que não vão reger pronomes. Caem questões assim em prova, né? Que muitas vezes levam vocês ao erro, porque vocês são acostumados o quê? A fazer isso no contexto informal. Caraca, cara, não consigo me simpatizar com aquela pessoa, mas está errado. Caramba, cara, não consigo simpatizar com aquela pessoa. Não tem o pronome. São verbos, né, que não vão ser pronominais. Show? Tá aqui, ó, dicas, ó. Estes verbos não são pronominais, portanto, determinadas construções são consideradas erradas quando tais verbos aparecem acompanhados de oblíqua. Não aparece com pronome. Tranquilo? Show, amores. Pegou, Carol? Vamos lá? São que horas? Sim, professor. Obrigado, negócio. Ó, preferir, né? Isso, ó. Preferir é um verbo transitivo direto e indireto. Exige dois complementos, né? Um objeto direto e um indireto, ó. Só que muitas vezes no contexto informal, nós erramos demais esse verbo aqui, né? Como é que nós falamos normalmente? Caraca, fulano, prefiro muito mais, né, matemática do que português. Pô, cara, não tem nem relação. Prefiro muito mais moto do que carro. Mas não tem nem expressão mais,
muito mais, 1000 vezes, e nem tem o do que, certo? Sempre a regência correta do preferir é prefiro uma coisa a outra, sempre, não tem nem o mais, nem 1000 vezes, muitas vezes, nem o do que. Tranquilo? Então, prefiro dançar a fazer ginástica. Prefiro matemática a português. Prefiro mulher a homem. É sempre assim, meus amores, beleza? E aqui, também, né, é importante que nós saibamos, né, a regência para quê? Para ver se vai haver crase ou não. Repara aqui não teve, Aqui, se prefiro dançar a fazer ginástica, é só preposição. Mas por quê, pessoal? Porque fazer é um verbo no infinitivo. O verbo não admite artigo. Por isso que aqui, não ocorre a crase. Mas olha só, caso eu fale assim, prefiro, né, carro a moto. Vai ter? Vai. Prefiro uma coisa a outra. A preposição, né, que foi regida pelo verbo, vai se contrair, né, com a palavra moto, que vai ser o quê? Feminina. A motocicleta, não é isso? Vai se contrair, né, trazendo assim para nós a crase. Pessoal, como é que eu posso trocar isso aí, né? Eu posso trocar masculino, prefiro minha moto ao carro. A moto ao carro. Show? Pessoal, se fosse, prefiro moto a carro. Não teria por quê? Porque carro é masculino, né? Então não tem como ocorrer a crase diante de masculino. Aquele ali é só a preposição. Show de bola? Prefiro vôlei a futebol. Pessoal, porque não ocorreu a crase ali? Porque futebol é o quê? Futebol é masculino. Se fosse o contrário, amores, prefiro futebol a vôlei. Teria? Sim, né? Não teria não, porque o voleibol é feminino, é masculino também. É o voleibol, não é isso? Então não teria, né, de ambas as formas. Não teria nenhuma das formas. Nem futebol, nem vôlei. É o voleibol, se não me engano, não é isso? Então não teria. Show? Agora, se eu falo que eu prefiro futebol a natação, aí teria, porque a natação é feminina. Show de bola? Pegaram ou não pegaram? Então, sempre, amores, prefiro uma coisa a outra. Prefiro geografia a história. Show? Prefiro direito, né, a economia. Perfeito? Tranquilo? Então, sempre, prefiro uma coisa a outra. E não do que. Prefiro mais aquela menina do que a outra. Não tem esse negócio. Tranquilo? Pegaram? Foi, amores? Sim, professor, foi. Professor, é a crase, né? É a com crase quando é feminino. Então se for assim, né, Bia? Se Naquele for assim, caso. se for, Carol, se for, prefiro futebol à natação. Por que vou correr atrás? Porque quem prefere uma coisa à outra. O preferir, né, num segundo momento, né, uma segunda regência, ele pede o quê? Ele pede posição A. Natação é o quê? Feminina, né? Traz o que com ela? O artigo. Então, ocorre a crase. Show? Agora, se eu falo assim, eu prefiro natação, né, a futebol. Repara que não vai ter por quê? Porque futebol é masculino, é o futebol. Tranquilo? Então, não ocorre crase, porque masculino, né? Palavra masculina não admite o artigo. Perfeito? Sim, professor. Obrigado. Olha aqui, verbos, né? Isso, alguns verbos, né, vão trazer para nós mais de uma regência, né? Isso. Então é importante que nós nos atentemos, né, ao seu significado, né, como ele foi empregado naquela frase, Quando aspirar, né, ele for usado no sentido de, né, cheirar, né, sorver, né, isso, sentir o cheiro. Show? Ele vai ser transitivo direto. Eu nunca vou empregá-lo com a preposição a. Então aspirou o ar puro da manhã, porque ele cheirou, né? Sorveu, né? Sorver é puxar, sentiu inalar, certo? Então, cheirar, inalar, sorver vai ser transitivo direto sem a preposição. Show? Então, né? Amo aspirar, né, o ar puro das montanhas. Vendo aqui, por quê? Porque eu senti o cheiro nisso, eu inalo, né? Certo? Agora, caso nós usemos o aspirar com o sentido de almejar, né, querer, eu pretendo aquilo para minha vida, vai ser transitivo direto, vai o quê? Vai exigir o quê? Preposição a. Então, esta era a vida a que aspirava. Aspiro, né, ao cargo público, tranquilo? Porque eu aspiro a alguma coisa. Quando aspirar tiver sentido de almejar, querer, né, pretender, ele vai exigir preposição a. Então, aqui, igualzinho, se o aspirar igual almejar, ele rege preposição a, né? Se a palavra que vir depois, for feminina, né, vai ter o quê? Vai ter a crase. Então, aqui, aspiro, né, a vaga de gerente, a vaga o quê? Vaga feminina. Então, ocorre a crase, que o aspirar, né, igual almejar, querer, pretender, ele rege o quê? Preposição a. Se vaga, né, feminina veio logo depois, então ocorre a crase. Eu aspiro a vaga de gerente, aspiro ao cargo. É só trocar, caso bata dúvida, troquemos o quê? Pela masculina equivalente, Então, aspiro, né, a vaga, aspiro ao cargo de gerente. Pegaram ou não? Foi?
Então é importante, alguns verbos, ó, eles vão trazer, né, dupla, né, ou mais de uma regência. Então é importante que nós fiquemos atentos, né, ao seu significado. Se o aspirar foi igual a cheirar, né, não rege preposição. Show? Aspirei, né, isso, o perfume, né, isso das rosas. Tá vendo aqui, ó? Não vai ter. Agora, se eu falar, né, que aspiro, né, a vaga de gerente, ó, eu almejo, né, eu quero, eu pretendo aquilo ali. Então ali vai, né, reger a preposição a, vai ser transitivo indireto, regendo com ele preposição a. Show de bola? Foi ou não foi? Tranquilo? Então, olha aqui, olha que importância aqui, ó. Assistir. Vamos fechar aqui no assistir. Eu vou terminar a aula um pouquinho mais cedo, como nós já fazemos de costume, tá? Assistir, ó. Se for usado no sentido de prestar assistência, né, ajudar e socorrer, vai ser transitivo direto, não vai reger a preposição a. Então, técnico assistiu os jogadores novatos, ele dava assistência, né, ajudava, socorria, né, aqueles que chegavam, né, novos ao clube. Então, o técnico assistia os jogadores, né? O médico assistiu o doente, ó, ele cuidou, deu assistência, né? Isso, ó, prestou socorro, ajudou. Perfeito? Então, assistir, igual a socorrer, né? Ajudar, dar assistência, ó, não vai reger posição alguma, vai ser transitivo direto. Então, o médico assistiu o doente, a enfermeira assistiu, né, os enfermos, né? Isso, né? Tô que é enfermeira, ó. Ela cuida dos enfermos, né? Aqueles que sofrem de enfermidade, ó. Tô aqui enfermeira nisso, ó. Sufixo era, né? Profissão, né? Aquela que cuida dos enfermos, né? Aqueles que sofrem de alguma enfermidade, tá? Foi ou não foi? Pegou? Agora aqui, ó, caso nós usemos, né, isso, assistir igual a ver, né? Presenciar vai ser transitivo indireto, né? Isso vai o quê? Reger a preposição a. Pessoa, então qual é o correto de usarmos, né? Assistir ao jogo, assistir ao filme, certo? Sempre que eu assistir for usado por mim com o sentido de ver, né, presenciar, ele vai ser transitivo indireto, né? E assim o quê? Exigindo o quê? Preposição a. Então, assistir ao jogo é o correto. Assistir ao filme, tá? Então, falar assistir o filme, assistir o jogo é erro gravíssimo de regência verbal. Show? Assistir ao jogo, assistir ao seriado. E aqui o bizu aqui, ó, se for, né, feminino, ó, ocorre a crase, não é isso? Só uma vez que eu assistir, vai reger a preposição quando for igual a ver presenciar. Então, assistir a cena, vai ter? Vai, ó. Assistir, né, igual a ver, presenciar, rege, preposição ara, e cena é o quê? Cena feminina. Show? Então, ali, ó, ocorre a crase. Pegaram ou não pegaram? Assistir a cena vai ter crase. Mas por quê, professor? Porque eu assisti igual a ver, presenciar, ele rege preposição, né? E a palavra cena é feminina, né? Traz o que com ela? Traz o artigo. Show? Então, assistir a cena, né? Assistir ao ato. É só trocar, sargento, ó. Troque, ó. Assistir a cena, assistir ao ato. Não é isso? Ó. Show? Troquei, deu ao. A crase é por mim confirmada. Tranquilão? Então, aqui, ó, também, né, se nós usarmos o assistir igual a caber, né, pertencer, também vai ser transitivo indireto, né? Também exigirá preposição a. Então, aqui o exemplo aqui, ó, né? Assiste ao homem, né? Tal direito, ó. Assiste à população. Repare que a população vai ser o quê, ó? Vai ser craseada, vamos dizer assim, né? Por quê, pessoal? Porque assistir igual a caber, pertencer, ele rege posição. Então, cabe, né? Assiste, né? Assiste a população, né? O direito de cobrar seus direitos. Tá vendo aqui, ó? Então, cabe a ela, né? Pertence à população. Então, assiste ao homem, tá o direito, ó. Cabe, né? Pertence ao homem, né? O direito, né? De ir e vir, por exemplo, certo? Ó, tranquilo? Se fosse ali, ó, a mulher, né? Teria crase, ó. Então, assiste a mulher, né? Vários direitos, né? Que antigamente não assistiam a ela, certo? Ó, repare que eu assisti igual a caber, pertencer, vai também exigir o quê? Preposição. Então, se for feminino, ó, ocorre a crase. Tranquilo? Foi ou não foi? E para fechar aqui a aula de hoje, depois eu continuo na próxima aula com os outros verbos aqui, tá? O assistir igual a morar, residir, não é isso? Ó. É pouquíssimo usado por nós, né? Mas vai ser igualzinho normal, vai ser igual a morar, residir, vai o quê? Existe também a preposição em, né? Assim como eles, né? Morar, residir, existe a preposição em, então assistir igual a morar e residir também vai assistir. Também vai reger a preposição em, tranquilo? Show? Então assistiu em Maceió, né, por muito tempo. O Fabiano assiste em Madureira, ele mora, eu moro, resido aqui. Show? Grande parte do alunado, né, do Geração 2000 assiste em Bangu, certo? Ó, grande parte do alunado, né, do Geração 2000 assiste, né, mora, reside em Bangu, tá? Então assistir muito pouco usado, mas também, né, pode ser o quê? Usado empregado com o sentido de morar e residir. Perfeito? Ó, então assisti, né, por muitos anos em Brasília. Morei, residi lá
por muitos anos. Beleza? Então, ó, tô cansadinho aqui também. Vocês também estão cansadinhos, tá? Então, ó, bom fim de semana, bom feriado. Vai ter um feriadinho segunda-feira, acho que quinta e sexta também não teremos aula, tá? Aproveita para descansar um pouquinho aí. Tá cansativo para os dois lados. Ô, professor, Fala comigo, negócio. por que na segunda não vai ter aula? Sendo que Dia das Crianças vai ser no sábado. Então, dia 12 é um feriadão, né? Dia 12 é feriado, por isso que não tem aula. Dia 12 é feriado, né? Dia 12 é dia de quê, cara? Tem um. Tem um feriadinho dia 12, acho que aí vai emendar, né? Porque tem dia 15 do dia do mestre, nosso dia. Tá bom? Aí emenda, acho que emenda quinta e sexta, se eu não me engano, acho que o colégio colocou para nós, acho que emendaria quinta e sexta. Entendeu, neguinho? É bom que a gente descanse um pouquinho, tá? Beijo grande, tá? Bom fim de semana, bom feriadão aí pra vocês, bom descanso. Qualquer coisa eu tô aqui, tá? Pode me chamar à vontade pelo WhatsApp. Tchau, professor. Tchau, beijo grande. Fiquem com Deus. Professor, bom fim de semana pra você também. Oi? Bom final de semana pra você. Obrigado, Carol. Beijão, gente. Fiquem com Deus.